Mas eu não vejo aqueles cenários apocalípticos que falavam, né? De ser humano, de desastre ecológico. Está tendo problemas ecológicos. Mas você pega os livros da época... sempre teve peste negra, sempre. Não, antes. Não, eram previsões assim catastróficas. Nostradâmicas, né? Aquela coisa maluca. Eu estou vendo isso, entendeu? O problema do aquecimento global é sério. Mas sempre existiu. O aquecimento global sempre existiu. Então, a atmosfera está ficando rarefeita como um todo. 38 gases, sequestro de carbono dentro das árvores, das florestas. Quanto mais fotossíntese, mais sequestro de carbono. Se você não queima isso, você não devolve CO2 para a atmosfera. Na verdade é o contrário, está acumulando CO2, né? Sim, acumulando como matéria. Não, acumulando na atmosfera. E por causa, no nosso caso, o Brasil, não é tanto a indústria, ou os carros. É mais a floresta amazônica, a queimada libera. Aquecimento biológico. E o metano. Gás de pântano. Não, das vacas. Das vacas também? O arroto das vacas. É enorme. A produção de metano, porque o Brasil tem talvez o maior rebanho de bovinos. É o maior rebanho. É o maior rebanho. Então, a produção, 180 milhões de metano é muito grande. Então, isso é muito pior do que talvez a questão dos automóveis, indústria e tal. Agora, e esses radicalismos todos, inclusive na sua matéria, nas academias, até outro dia atrás a academia não vinha em programa de televisão assim, não. Não vinha se expor, não queria se expor, né? Bom, no meu caso é que eu trabalho com divulgação científica. Tá. Nós temos o laboratório de divulgação científica, nós temos um portal de blogs científicos, são 250 blogs de ciência reunidos ali. Que na USP? No Brasil todo. Não, são blogueiros do Brasil todo. São blogueiros, são cientistas do Brasil todo. Exato, estudantes e tal, né, de todas as áreas, vai ter ali de geociências, vai ter geografia, de história, vai todas ter as disciplinas. Né? São blogs, né? Sim. E então eu tenho me disposto assim a ter um contato maior com a imprensa, etc e tal, por causa dessa atuação da divulgação científica e tal. Mas realmente os meus colegas, tentei chamar aqui... Eu percebi. Meia dúzia de colegas. Não, agora não dá, não tem jeito e tal. Eles têm muito medo da imprensa. Né? Por quê, hein? A imprensa, isso que eu ia te perguntar. A imprensa, salvo exceções, né? A imprensa distorce porque o jornalista é mal formado ou porque a academia quer aparecer e divulga um pedaço da matéria do trabalho, por exemplo, científico. Hein? Eu joguei o senhor numa fria agora ou não? Não, a gente até teve um encontro. Teve um cara, o Philip Fernside, se não me engano, não sei se é ele, mas acho que sim. Ele falava assim, eu não sei se foi ele que falou, ou o jornalista que leu nele e traduziu para o papel e depois para a televisão e disseminou que a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso é ridículo, né? É grotesco. O outro, desmatamento muda o clima da Amazônia. É mais grotesco ainda, porque desmatamento não muda o clima. A faixa climática não, pode mudar a temperatura, pode mudar alguns elementos desse ou daquele outro clima e assim por diante. O que é isso? Por que acontece isso? Foi até bom tocar nessa talvez assunto. Os jovens cientistas, os mais novos, estão tendo um contato maior, está tendo um contato mais direto entre o cientista e o jornalismo. Pela internet. Pelos blogs, pelas revistas e tal. Agora, tradicionalmente, é porque... O pessoal lê pouco? A cultura é diminuta, é reduzida pra caramba? Não, eu não sei. O jornalista ele tem uma formação generalista, concorda? Generalista enciclopédica. Então, exato. Então ele não tem obrigação de ter. De ser geógrafo. De saber física, de saber não sei o quê. Mas vamos supor que ele vai conversar com... Mas ele tem obrigação, o Zami, ele tem obrigação de se alicerçar e de fazer uma consultoria, que é uma consultoria idônea, evidentemente, vou procurar várias consultorias. Não, vamos supor assim, uma entrevista. Sim. Vamos supor uma entrevista para um jornal. Tá. Bom, primeira coisa, o jornalista, ele vai fazer a entrevista por telefone. Concorda? Ou pela internet. Não, se fosse pela internet era bom, porque ficava registrado. Tá. Mas é pelo telefone, então não tem como o cientista falar que não disse aquilo que o jornalista disse que ele disse. Você percebeu a produção? Você entendeu? Aqui tudo bem, porque você está me filmando. Entendeu? Agora, entendeu? Então fala assim, o jornalista fala assim, consultamos pelo telefone o doutor fulano de tal, que disse isso. Tá, o cara fala, não foi isso que eu disse. Então, e não tem como provar que não foi. Tá bom, entendi. Porque não tem registro. Mas isso não é só no jornalismo, você tudo quanto é lugar. Então, o jornalista, ele tem a coisa de desconfiar da fonte. Tá ok, né? Tá. Então, ele não vai pegar a matéria dele
sobre um político e depois mandar para o político conferir se está tudo ok, concorda? Concorda? Não vai fazer isso. Tá certo. Nem para o empresário, nada. Mas para o cientista, não é bem essa questão. É a questão que tem a parte técnica do que o cientista está falando. Sim, tem que ser traduzida muito bem. E se não está ok ali, os colegas desse cientista vão achar que ele está falando errado. Que ele é maluco. Exatamente. O que ele está falando errado. Então o cientista ele não vai querer se expor. E também tem outra coisa, né, Osama? Você deve saber disso. Tem aquela coisa do arcabouço e da fogueira de vaidades. Meu colega falou, ele foi na mídia, eu não fui. Vou dar um pau nele. Né? Exato. Matei bem a charada, né? Exato. Jornalistão, que tem 52 anos, meu filho. Exato. Então, tem isso. Então, se o cara começa a aparecer muito, não é bom. Não é bom. Entendeu? Vira político, geralmente. Exato. Então. Mas como é que você é cientista? Porque você é cientista mesmo. O Estado te banca. Quer dizer, o Estado não, você, né? Seu pai também te bancou, né? Essa coisa do Estado. Como é que você pensa o Estado? Vamos puxando aqui os assuntos. Então, você se sente feliz de estar ganhando uma grana para desenvolver sua pesquisa e como retorno você dá aspas, muito pouco, fecha aspas, momentaneamente, para a sociedade? Vai dar mais para frente. Então, eu acho que a gente analisa um negócio meio assim. A pesquisa, bom, primeiro que pesquisa aqui no Brasil, eu não sei lá nos Estados Unidos, na Europa é diferente. Não existe. Não. Cresceu. Nas universidades privadas, aqui no Brasil, nós não temos laboratórios privados. Só estatais, então, no geral. Tem a Embrapa. Sim. Né, a Petrobras talvez, né, que é mistura, né? Agora, não tem como fecharam. Muitas indústrias, por quê? Porque na hora da crise, a primeira coisa que você corta é o laboratório. Exatamente. Apertou, entendeu? Jogar dinheiro fora. Então, porque a pesquisa é custosa. Você vai ter que pagar um doutor, entendeu? Então, é muito mais fácil para o empresário. Processos prontos. Para o empresário, é mais fácil. Ele paga o royalty, ele pega da matriz dele, do exterior, e traz para cá e acabou. Acabou o problema. Para que ele vai montar um laboratório no Brasil? Não tem sentido. É uma análise de custo-benefício, não tem sentido. Então, o que existe no Brasil, o forte da pesquisa, são universidades públicas. Tá. Algumas universidades particulares confessionais, tipo PUC, não sei o que e tal. As universidades privadas em geral têm dificuldade. Entendeu? Porque como justificar que eu vou gastar alguns milhões em laboratório, em pagar doutores, tá. Até contratar doutores é difícil, né? Então, a pesquisa é feita mesmo na universidade pública e o resultado, você tem que olhar, não é por causa de cada pesquisa. Você olha aquela pesquisa e fala, é ridícula essa pesquisa aqui, não serve para nada. Tal. Não, você tem que olhar o conjunto. Tipo assim, a fulana que é da federal lá. Peraí, eu vou discutir isso com você no próximo bloco. Tá. Eu acho fundamental e crucial o que ele acabou de falar aqui agora. Eu vou retomar no próximo bloco falando sobre teses de mestrado, doutorado, que na minha opinião são completamente inócuas. Realmente não serve para nada, mas espera aí, eu volto já. Você ganha uma merreca, uma porcaria. E você vê tanta nulidade por aí, né? Celebridade, pois é. Tá no ar aí? Voltamos? Eu tô aqui com o professor Osami. Essa figura, você é uma figura, viu, Osami? Gostei muito de você. Manda um abraço ao pessoal da academia, da USP de Ribeirão Preto, Faculdade de Ciências, Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, só que da área de Física e de Matemática. Osami Kinoshi. Nosso e-mail é curió@tati.com.br, curió@tati.com.br, para você repercutir esse programa aqui e avisar todo mundo, tá bom? Tava falando aqui com ele de din-din, de grana, né? Um pouquinho da vida dele, da minha também. Tanta nulidade, Cascaio, tanta nulidade. Um livro hoje custa 100 conto, 200 reais, isso dos nacionais bons, técnicos, na minha área, por exemplo, geografia, petróleo, energia. Na sua, então, deve ser o quê? Por aí, 200, 300 pau, né? E vocês ganham, na média, cada grau que vocês têm, 4, 5, 6 pau, quando muito, de salário, né? Quando você vê essas... E ficam enfurnados em laboratórios e tal. Agora, tem outro lado, né, Osami? Tem muita tesezinha
que eu andei lendo. Agora com a internet é muito mais fácil, os bancos de dados estão todos na internet, você acessa. Eu na minha área, por exemplo, biologia, geografia, essas áreas mais naturais, o que você tem de tese tranqueira, o cara fica 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos com um mestrado, pensando, por exemplo, vou dar um exemplo bem torpe aqui, né? Mas deve ter, se você pesquisar, tem. Você pega lá um cara que pesquisou a raiz de uma planta xiririm da serra, do cerrado, não sei da onde, ele vai estudar por que o mineral que a planta sugou deixou a raiz torta. Como é que você pensa nisso, Sami? Tá certo. O que vai gerar arroz e feijão na barriga da dona, então, dona de casa? Essa é uma boa pergunta, porque para esclarecer o público, inclusive, essa questão, né? Porque cai um pouco naquela discussão que nós tivemos, né? Para que investir tanto? Não, por exemplo, toda pesquisa em eletricidade, no século XIX, era isso. Eletricidade. Era isso. Tá. Era curiosidade. Sei. Todo mundo perguntava, para que serve que a bolinha do sabuguinho atrai a outra bolinha do sabuguinho? Né? Tem aquela frase que a mulher perguntou para o Franklin, né? Para que serve? Benjamin Franklin. Para que serve que a bolinha que atrai, repele essas bolinhas aí? Ele falou, bom, para que serve um bebê, né? Então, não dá para saber de antemão o que vai dar, o que não vai dar. Então, eu concordo que tem muita mediocridade também. Você concorda? Eu concordo. As teses brasileiras podiam ser mais ambiciosas. Mas isso é fruto do quê? De professores ruins, ou incompetentes, inoperantes, ou omissos? Não, eu acho que está melhorando, ao longo do tempo está melhorando, mas eu acho que falta um pouco de contato com experiência internacional. Também? Né? Nada se cria, tudo se copia? Tudo se compartilha? Não, você ter um padrão mais internacional na pesquisa. Padrão? Né? Um padrão mais internacional. Nós não temos ainda. Algumas áreas? Algumas áreas sim, né? Quais áreas tem padrão internacional no Brasil? Certamente a física, a biologia, a química. Vai puxar a sardinha dele. Claro, vai falar que é geografia? Não. Também, certamente. Não, e a agronomia, doenças tropicais, o Brasil é a primeira. Medicina também, saúde, medicina, né? Sim. Saúde, fantástico. Agora, fazer com isso? Então, aí que tá. O duro que não dá para saber direito, às vezes o cientista que está fazendo aquela pesquisa, ele tem uma noção. Essa da raiz da importância, esse exemplo besta então, que eu dei. Eu não vou comentar isso porque não é saberia comentar. Mas vamos falar do Prêmio Nobel desse ano, ok, de Medicina. Não, Prêmio Nobel de Medicina. Né? Então, é sobre um pedacinho lá dos cromossomos que a moça, tanto a orientadora como a moça, começaram a pesquisar por curiosidade. Queria saber para que servia aquele pedacinho do cromossomo. Aquele pedacinho? É um pedacinho no final do cromossomo. O cromossomo já é então, queriam saber para que servia. Era uma pesquisa porque parecia importante, não sabiam para que servia. E queriam saber. Anos mais tarde começaram a pesquisa, hoje ganharam o Prêmio Nobel, né? Mas depois de 20, 30 anos, descobriu-se que aquilo está ligado à questão do envelhecimento. Toda vez que a célula se replica, os cromossomos têm que se replicar. Também. Mas aí ele perde um pedacinho dessa parte do cromossomo. Coitado. E vai perdendo. Quando perdeu o suficiente, não replica mais e a célula morre. Então o envelhecimento tem a ver com esse processo. E eles descobrindo isso, eles podem retardar. Sim, o câncer tem a ver com esse processo. Entendeu? Então hoje está tendo aplicações em alguns, né? Não é todo câncer, não vão curar o câncer, né? Porque o câncer são centenas de cânceres, doenças diferentes. Mas muitos cânceres vão ser atacados por causa dessa pesquisa, né? A questão do próprio envelhecimento, como retardar o envelhecimento, como viver mais. Né? O envelhecimento é realmente a oxidação do corpo? Tem vários mecanismos. Vários mecanismos, né? Que as pessoas às vezes não entendem, né? Então, e realmente, assim, existe um limite, por exemplo, atual para o ser humano, 120 anos. No máximo. Assim, para viver mais que 120 anos, teria que ter uma genética diferente. Né? Laboratorial?